Mickey Mouse, o rato que roeu a alma do século XX. Antes do rato, o homem que sangrou sonhos. O Walt Elias Disney não nasceu um gênio, nem um monstro. Mas como muitos homens que mudam o curso da cultura humana, nasceu no meio da América conservadora, no seio de um lar marcado por frieza emocional, religiosidade rígida e o peso sufocante da expectativa masculina. Seu pai, Elias, era um homem duro, violento e avesso à imaginação. Já sua mãe, Flora, era gentil, mas submissa. Walt cresceu entre castigos, trabalho infantil e um fascínio doentio por fugir da realidade. A infância para ele foi mais uma cela do que um palco. A obsessão por desenhar começou cedo, como forma de escapar do mundo real. Quando descobriu que poderia ganhar dinheiro com isso, percebeu uma verdade que mudaria tudo o que viria depois. As pessoas pagam para acreditar na mentira certa. A fantasia não precisava apenas encantar, ela precisava anestesiar. A morte de Oswald, o estopim da loucura. Antes de Mickey, houve Oswald, o coelho sortudo, criado em 1927. Oswald foi o primeiro personagem de sucesso de Walt Disney, mas ele não era seu. Pertencia por contrato à Universal Pictures. Quando Walt tentou renegociar seus direitos, a Universal o despediu e manteve o personagem. Foi uma traição empresarial, sim, mas também algo mais profundo. Para Walt, foi como ver seu filho roubado à força por um império maior. Esse momento marca uma ruptura interna. Muitos biógrafos ignoram ou suavizam a transição, mas fontes próximas relatam que Walt passou noites sem dormir com crise de ansiedade, lapsos de memória e surtos de raiva contra seus próprios funcionários. Ele se convenceu de que, se queria ter controle sobre o futuro, precisaria criar algo maior que qualquer contrato. Ele não criaria apenas um personagem, criaria um símbolo, uma entidade, um totem para o século. O nascimento do rato, a obsessão por controle. Em uma viagem de trem entre Nova York e Los Angeles, desolado pela perda de Oswald, Walt desenhou um novo personagem, um rato. Mas esse rato não era simpático, nem fofo, nem divertido. Os primeiros esboços de Mickey Mouse, então chamado Mortimer, o retratavam como um animal astuto de olhos vazios, dentes irregulares e um sorriso mais próximo do predador do que da criança. Foi sua esposa, Lillian, quem sugeriu mudar o nome para Mickey, mas a estética original, ainda que suavizada depois, permaneceu impregnada no DNA do personagem. Orelhas grandes e redondas, que nunca mudam de perspectiva, como olhos que tudo veem, luvas brancas que escondem as mãos sujas da criação e um riso agudo que não demonstra alegria, mas controle. Mickey Mouse foi projetado não apenas para entreter, mas para vigiar, para dominar, para seduzir e, ao mesmo tempo, impor uma ideologia de docilidade, consumo e obediência. Steamboat Willie. A lavagem cerebral começa. O primeiro curta de sucesso do Mickey, Steamboat Willie, 1928, é frequentemente citado como o nascimento da animação sonora. Mas o que se vê ali é mais do que técnica. Mickey surge como um agente do caos, tortura animais, zomba da autoridade e desafia limites. É um rato subversivo, não por rebeldia, mas por estratégia. O Walt entendia o poder do som repetitivo,
da música simplificada e dos movimentos hipnóticos. A estética do curta usa padrões visuais repetitivos, batidas rítmicas e sons agudos para condicionar o espectador. Crianças, principalmente, reagiam como se estivessem sendo adestradas. Críticos da época, poucos e silenciados, viam em Mickey algo perturbador, mas o público havia sido preparado. Em uma sociedade desgastada pela Grande Depressão, um rato dançante parecia inofensivo. Mais que isso, parecia uma promessa de escape. A Fábrica de Sorrisos, prisão criativa e escravidão artística. Com o sucesso do Mickey, o Walt fundou o que hoje é a The Walt Disney Company, mas os bastidores da Fábrica da Felicidade eram tudo menos felizes. Funcionários trabalhavam horas abusivas, tinham salários miseráveis e eram obrigados a seguir regras rígidas de conduta, inclusive fora da empresa. Desenhistas criavam os curtas, mas raramente recebiam crédito. O Walt se via como o único autor legítimo. Em reuniões, gritava com subordinados, rasgava storyboards na frente dos seus criadores e humilhava quem ousasse ter ideias próprias. Mickey se tornava a cada curta mais puro, mais correto e, paradoxalmente, mais vazio. Walt sufocava toda nuance. O rato precisava ser uma tela em branco para que a ideologia corporativa fosse projetada nele. A ideologia do consumo, da passividade e da alienação. O Mickey, que começou como símbolo de transgressão, se transformou em símbolo de conformidade. Mickey e a máquina da propaganda americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos identificou no Mickey um instrumento de poder cultural. O Walt foi recrutado de forma informal para colaborar com a propaganda americana. O Mickey passou a figurar em cartazes militares, vídeos de recrutamento e até animações antinazistas e anti-japonesas. Mas havia algo mais sinistro: o uso da imagem infantil para justificar atrocidades adultas. O mesmo personagem que fazia crianças sorrirem era usado para promover ódio, medo e guerra. Essa fusão entre o rato e a política não foi um desvio, foi um reflexo. O Mickey nunca foi apenas entretenimento, sempre foi uma ferramenta de controle, de doutrinação, de manipulação emocional. A imortalidade como maldição. O Mickey sem alma. Com o passar das décadas, Mickey deixou de ser um personagem ativo e virou um símbolo morto-vivo. Estagnado em uma personalidade sem conflitos, ele perdeu relevância como protagonista. Tornou-se um logotipo, uma assinatura, um fetiche corporativo. A Disney, já multinacional, o manteve vivo artificialmente, usando sua imagem para proteger direitos autorais, licenciar produtos e guardar o cofre de sua fortuna. O Mickey se transformou em uma entidade jurídica, o golem corporativo que jamais pode morrer. Porque sua morte significaria a abertura dos arquivos, a liberação das sombras e a revelação dos segredos. A empresa moveu batalhas legais e políticas para impedir que o personagem caísse em domínio público, modificando leis de copyright nos Estados Unidos. A imagem do rato foi elevada à categoria de Deus intocável, não por amor, mas por ganância. A face oculta do rato, a manipulação infantil e controle cultural. O maior legado de Mickey Mouse não está nos desenhos animados, mas na normalização da manipulação infantil. Desde a década de 1930, produtos com a imagem do Mickey foram empurrados para crianças de todas as idades.
brinquedos, roupas, materiais escolares, alimentos, até roupas de cama. O cérebro infantil, ainda em formação, passou a associar a imagem do rato à segurança, ao prazer e ao conforto. Mas isso não foi acidental, foi estratégia. O Walt compreendia instintivamente, ou com a ajuda de especialistas, que o consumidor mais poderoso é aquele condicionado desde o berço. Mickey se tornou um instrumento de colonização emocional. Com ele, a Disney se infiltrou em lares, escolas e imaginários ao redor do mundo, vendendo uma versão adocicada da realidade que apagava conflitos sociais, complexidade psicológica e crítica ao sistema. Enquanto crianças riam, o rato vigiava. O rato hoje, um espelho de nossa alienação. Hoje, o Mickey Mouse raramente protagoniza histórias. Ele aparece em produtos, logotipos, parques temáticos e comerciais. Sua presença é constante, mas sua essência é oca. Isso porque o Mickey não é mais um personagem, é um conceito, uma ideia moldada para perpetuar um sistema que lucra com a infantilização cultural, com o escapismo superficial e com a promessa de felicidade padronizada. A imagem do rato de olhos negros e sorriso congelado é, na verdade, um espelho de nossa própria alienação coletiva, um reflexo de que aceitamos como normal, do que consumimos sem questionar, do que chamamos de infância, mesmo quando ela é fabricada em reuniões de marketing. A história sombria de Mickey Mouse não é apenas a história de um personagem, é a história de como a cultura de massa sequestrou a imaginação humana, moldou desejos, domesticou revoltas e vendeu tudo isso embalado em glitter e fantasias. Mickey Mouse nasceu de uma dor profunda, cresceu sob o império de controle e sobrevive como um símbolo de um tempo que perdeu a capacidade de sonhar livremente. Hoje ele vive, não como um herói, não como um vilão, mas como símbolo de um mundo que preferiu sorrir em silêncio a confrontar seus próprios demônios. E o sorriso do rato continua sempre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e obrigada! O experimento russo do sono. Eles queriam abrir as portas da mente humana, mas o que encontraram lá dentro deveria ter permanecido enterrado. Em um laboratório subterrâneo da União Soviética, enterrado sob o gelo e concreto, um grupo de cientistas do regime comunista recebeu uma missão: desenvolver uma arma invisível. Não uma bomba, não uma bala, mas algo mais sutil e devastador: a privação total do sono. A proposta era simples. 5 prisioneiros políticos, homens condenados ao esquecimento, seriam usados como cobaias em uma experiência inédita. Trancados em uma câmara hermética, receberiam um gás experimental que os manteria acordados por 15 dias. Nenhuma janela, nenhuma saída, apenas paredes de metal, câmeras e microfones. Alimentos desidratados, água racionada, banheiros improvisados, a luz nunca se apagava. O tempo nunca avançava, o mundo lá fora se dissolvia. Dias 1 a 5. O desgaste da alma. Nos primeiros dias, os homens ainda conversavam, riam, rezavam, lembravam de suas famílias. Um deles chorava todas as noites, mas com o passar das horas, algo invisível começou a se instalar ali dentro.
Uma presença que não era o gás, não era a vigília, mas uma sombra que rastejava sobre a pele de cada um. Eles pararam de olhar uns para os outros, pararam de responder ao microfone, começaram a falar sozinhos, a sussurrar para as paredes. Um deles escreveu com o próprio sangue: "Não estamos sozinhos aqui." Dia 6. A queda da mente. O primeiro grito não veio de dor, veio de pavor absoluto. Um dos prisioneiros gritou por 6 horas seguidas, até rasgar suas cordas vocais. O som seco de sua respiração dilacerada ecoava pela câmara. Os outros não reagiram, apenas olharam para o nada, olhos secos, pupilas dilatadas. Eles começaram a arrancar a própria pele com as unhas, lascavam um pedaço dos braços, das pernas, do rosto, como se buscassem algo por baixo, como se a própria carne estivesse traindo sua consciência. Dia 9. A sala da carne. Silêncio total. Os cientistas desesperados ativaram os alto-falantes. Pediram que os prisioneiros respondessem. Nenhum som. Câmeras internas estavam embaçadas. Os sensores erráticos. Foi quando decidiram abrir a câmara. A porta se abriu com um silvo metálico e o inferno surgiu. Os 4 sobreviventes estavam em pedaços, mas de pé. Tinha as costelas abertas, os intestinos pendurados, os olhos arregalados de um modo não humano. Eles haviam comido o 5º prisioneiro, começando ainda enquanto ele estava vivo, e agora se banhavam no sangue e nas vísceras como se fossem suas armaduras. "Fechem a porta agora", um dos cientistas gritou, mas era tarde demais. O clímax, o medo de dormir. Os soldados foram chamados para conter os prisioneiros. O que se seguiu foi uma chacina. 2 soldados morreram, um teve o rosto arrancado com os dentes, outro foi eviscerado com as unhas, mas o mais assustador foi o que eles diziam enquanto atacavam: "Não nos tirem o gás. Eu não posso dormir. Se eu dormir, ele me pega." Os prisioneiros imploraram aos gritos para serem deixados acordados para sempre. Quando um deles finalmente foi sedado, seu coração parou instantaneamente. Outro, mesmo sem estômago, se manteve vivo por mais de 1 hora, balbuciando palavras desconexas como "sobre os olhos, atrás das paredes" e "a fome que mora dentro da mente." O último sobrevivente. Apenas restava um, deixado na maca, sem pele no rosto, sorrisos feitos de músculos expostos. Ele encarou o cientista com estranha serenidade. O doutor se aproximou e perguntou: "O que você se tornou?" E o prisioneiro respondeu com voz rouca, profunda, sem alma: "Você me esqueceu? Nós somos o que vive em você, a presença que sente quando está sozinho. Somos a fome que se esconde no seu riso, a vontade de cair do penhasco ou o impulso de destruir. Somos o que sua mente enterrou para sobreviver. E agora estamos acordados." O cientista, sem pensar, atirou na cabeça dele, e por um segundo o silêncio absoluto voltou à sala. Nada ficou intacto. O experimento foi enterrado, os documentos queimados, mas os que assistiram nunca mais dormiram do mesmo jeito. Alguns tiraram a própria vida, os outros enlouqueceram, e outros, bem, dizem que ainda estão acordados até hoje. Quer um aviso final?
Se você acordar às 3 da manhã sem motivo algum, se sentir algo que te observa de parede do quarto, talvez, só talvez, o gás ainda esteja no ar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Muito obrigada.